Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o diabetes mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. Para falar sobre esse assunto, sobre essa doença, a gente recebe aqui no estúdio do NT Sul a endocrinologista Elisa Zanchetti. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Bom, Elisa, a população, de uma forma geral, subestima essa doença? Eu acredito que sim, tá? Na questão do diagnóstico, até está sendo cada vez mais frequente as pessoas procurarem médicos para fazerem aqueles exames gerais, periódicos, então até não existe tanto esse atraso no diagnóstico. Mas depois do diagnóstico, começado o tratamento, os pacientes geralmente não apresentam sintomas pelo diabetes, né? A doença fica relativamente controlada, né? Os níveis glicêmicos caem para níveis um pouquinho mais baixos. Então aí é que acontece essa questão que você fala do subestimar, né? O paciente não está tendo sintomas, então a princípio ele se sente bem, né? O paciente pode estar apresentando uma glicemia em torno de 300, 350, que é um nível bastante alto, e não ter sintoma algum. Então aí é que é o grande perigo do diabetes, né? Que as pessoas acabam achando que não vai causar nada, né? Ela pode ser silenciosa, então? Exatamente. Por sinal, o diabetes tipo 2, quando ele é diagnosticado, depois a gente vai falar mais sobre os tipos do diabetes, se estima que pode ter até um período de 5 anos que ele já tenha vindo antes, né? Sem a pessoa ter percebido. Isso pode acontecer ou não, né? Tá, mas os primeiros sintomas, assim, que podem apontar para o diabetes? Quando o paciente apresenta sintomas, eles geralmente são muita sede, né, urinando bastante, levantando à noite para urinar, né, muita fome também, né, isso pode acontecer. Fome também. Isso, mas principalmente mais a questão de muita sede, muita vontade de ir ao banheiro, né, urinando bastante em grande quantidade. E quando não diagnosticado logo no princípio, isso causa muito dano ao organismo? Pode causar danos no organismo, pode causar lesões no olho, né, nos rins, mas a grande maioria dos casos, acredito que quando se faz o diagnóstico ainda não existem esses comprometimentos, mas isso pode acontecer sim. Ao diagnóstico já haver comprometimento da retina, o comprometimento do sistema renal, até cardiovascular. Quantos tipos de diabetes que existem? Bom, assim, na verdade, são inúmeros, mas para falar de uma maneira mais resumida, principalmente 3 tipos, que seriam o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Você gostaria que eu falasse um pouquinho? Sim, o mellitus principalmente, porque eu acho que é o grande mal hoje em dia. Exato. Então, o diabetes mellitus tipo 2, que é o mais frequente, ele é um diabetes que ocorre por principalmente a combinação de 3 fatores, né? Uma tendência na genética, né, que a pessoa tem, história na família, pais, avós, né? Isso a gente não tem como mudar. Outra questão é passar do peso, o peso ideal, né? Então, sobrepeso, obesidade, né? E junto com isso, e até para causar isto, estão, né, o sedentarismo, né, a ingestão de comidas alimentos não saudáveis, né, carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico, como doces, pães em gerais. Não que esses alimentos diretamente causem diabetes, mas o consumo exagerado faz com que a pessoa aumente de peso, né? Então, fazendo o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, cansar mais rapidamente, né? Evoluindo um paciente que já tem essa tendência, evoluindo para diabetes. Sim, o emocional, o fator emocional tem a ver, pode desenvolver diabetes mellitus? Não causa. Claro, assim, o que a gente diz é que o paciente que já tem diabetes, um período de estresse, um pico de estresse, uma ansiedade, ele pode aumentar os níveis momentaneamente de açúcar no sangue, de glicose. Sim. Mas causar diabetes, como às vezes os pacientes falam, o meu diabetes é emocional, isso não existe, não é... Sim, mas isso quando o diabetes já está instalado, já foi diagnosticado... Pode haver um pico de glicose, né, de açúcar no sangue desencadeado por um período de estresse, mas isso é uma coisa momentânea, não é uma coisa que vai alterar o controle do tratamento a longo prazo, que para nós é o que nos interessa, né? Um dado que eu gostaria de passar aqui é que 70% das amputações realizadas aqui no Brasil são decorrentes do diabetes, o que representa em torno de 55 mil procedimentos por ano. Elisa, a que se deve isso? Então, isso é o mau controle a longo prazo do diabetes, né? Então, como a gente estava conversando, né, os pacientes têm aquele susto inicial
Geralmente, quando descobrem que tem a doença, eles se dedicam bastante, né? Mudam a alimentação, iniciam atividade física. Quando eles veem que esses níveis normalizaram, né? Que ficaram novamente com os exames normais, né, normais para um paciente diabético, como a doença não apresenta sintomas, eles têm aquela sensação de tranquilidade, né? Sim. Então, não consulta, não faz o seu acompanhamento, para atividade física, ganha peso de novo, né? Então, esse descontrole do diabetes, o aumento crônico dos níveis de glicose, ele lesa, né, as artérias do corpo todo, né? Assim como, da mesma maneira que lesa a artéria do coração, lesa as artérias dos membros inferiores, das pernas, né? Então, essa lesão cria aquelas placas de gordura. As mesmas placas de gordura que causam infarto são as mesmas lesões que o paciente apresenta nos membros inferiores. Pelo diabetes, pelo colesterol alto, que são doenças associadas, por pressão alta, por tabagismo, né? Então, essa obstrução, né, da circulação é que acarreta a amputação. E o diabetes é uma grande causa, com certeza, para esse dado, né, que você está nos passando. Sim. Em relação aos fatores de risco, você citou aí tabagismo, obesidade, mais alguma coisa, estilo de vida de forma geral, de alimentação, má alimentação? Para as amputações ou para o diabetes? Para o diabetes mesmo. Então assim, com certeza, esse perfil, né, de paciente não se alimenta bem, né, alimentos fast food, muito pão branco, né, massa, carne gorda, esses alimentos em geral, já bem conhecidos, né, que a gente sabe que são de alto índice glicêmico e são altamente calóricos, combinado com uma vida sedentária, né, nada de pouca atividade física, né, tabagismo também contribui para essas doenças crônicas em geral, né, hipertensão, né, a todas essas doenças que se associam com o diabetes. Para o diabético é essencial fazer exercício físico? É essencial sim, porque ele complementa tanto na questão de perda de peso, quanto na própria queda dos níveis de glicose. Então, ele ajuda a controlar o diabetes, assim como ajuda a perda de peso. Então, são duas coisas extremamente necessárias, né, para que o tratamento funcione. Tá. Em relação aos cuidados, ao tratamento em si e também ao estilo de vida da pessoa diabética, gostaria que você falasse primeiro da pessoa já com o diabetes e depois para que não contraia esse tipo de doença. Então tá, o paciente com diabetes, claro que assim, eu vou passar algumas ideias gerais, né, mas claro que a gente tem que bater bastante na tecla da dieta, isso é a grande chave, né, para o controle do diabetes, né, o paciente tem que evitar doces, né? Doces estão proibidos, né? Até, Elisa, há um mito, eu noto, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas diabéticas e às vezes por falta de orientação, por falta de informação, elas acham que não pode comer aquele docinho, mas pode comer um pão branco, como você citou aí, e isso vira açúcar Exatamente, no sangue. Isso, exatamente como você falou. Então, assim, doces são proibidos, mas os carboidratos, né? O grupo dos carboidratos, que são pães, massas, né? Bolos, bolacha, arroz, massa, polenta, né? Então, todos esses alimentos não é que eles não podem ser consumidos, excetuando doces que idealmente não se deve consumir o diabetes tipo 2. Nunca. Mas assim, o pão deve ser usado com moderação, sempre na versão integral, né? Porque as fibras fazem com que o carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta, né? Então, evitando picos, né, de glicose. Essa questão de mel, melado, muitas pessoas têm essa impressão que porque é açúcar mascavo, porque é mel, melado, essas coisas também são permitidas e não são, né? Sendo doces. E essas comidas gordurosas em geral, assim, altamente calóricas, como pizza, X, né? As gorduras, esse mito existe porque não é só, que você falou, não é só os alimentos doces que elevam a glicose, né? A gordura, a proteína, uma porção delas também se transforma em açúcar no sangue, né? De uma maneira mais tardia, mas isso também acontece. Então, como regra geral, o paciente tem que sempre preferir alimentos integrais, dar mais preferência para saladas. Outra questão são as frutas, que as pessoas têm aquela tendência de achar que podem comer fruta à vontade. Sim. Também não, né? No máximo uma fruta por vez, né? Geralmente até umas 4 unidades por dia. Esse é o tipo de dieta
para aquele que já é diabético. E vale também para a prevenção do diabetes? Com certeza, né? Claro que um paciente que ainda não é diabético, que está no seu peso normal, ele não tem uma restrição absoluta a esses alimentos, né? Mas assim, a gente tem que aprender a ter um perfil de vida mais saudável. Por exemplo, o pão branco, na verdade, se todas as pessoas pudessem usar o pão integral, com certeza para a saúde vai estar tendo um grande benefício, né? Sucos, né? Suco natural, que as pessoas também acham que né, por ser natural é mais saudável, tem que ser consumido com bastante moderação, porque são altamente calóricos, né? E tem bastante quantidade de açúcar, de doce ali, né? Fast food em geral, né? Então as pessoas, mesmo quem não tem diabetes, né? Quem não tem problema com peso, isso também não deve ser consumido de uma maneira desregulada, né? Então o nosso habitual tem que ser uma dieta com integrais, com saladas, frutas, né? E nada em excesso, porque até comida saudável às vezes também tem essa impressão, né? Porque arroz integral ou porque arroz e feijão, posso comer quanto eu quiser porque é saudável. Isso também é um mito, né? A gente tem que comer para manter o nosso peso no ideal, né? No momento que você está passando do seu peso, você deve ter a certeza que você está ingerindo a mais do que você deveria, seja arroz e feijão, seja bolacha, seja fast food, né? A dieta, então, seria a chave para se evitar e para se tratar de forma eficaz. Exatamente, assim, eu costumo dizer que é muito difícil um diabético conseguir o controle adequado sem uma alimentação correta. Os remédios agem, a gente tem uma gama de medicações novas, que também tem a questão do preço, né, nem todas são tão acessíveis assim, mas sem a dieta, eu diria que assim é muito difícil a gente trazer o paciente para o controle ideal do diabetes e evitar, então, essas complicações que você estava citando, né? Como amputação, assim como um infarto também, que é uma coisa muito associada. Tá certo. Bom, a gente ainda tem um tempinho, eu gostaria de voltar na questão do diabetes gestacional. Você pode falar um pouquinho pra gente? Certo. Então, assim, o diabetes gestacional, o diabetes que é descoberto durante a gestação, né? Então, assim, os cuidados, geralmente ele é um diabetes mais leve, geralmente com dieta, ele consegue ser controlado. Algumas vezes precisa medicação, precisa insulina, mas isso é um evento mais raro. Então, os fatores para desenvolver são basicamente os mesmos do diabetes tipo 2, né? Então, a mulher que está mais acima do peso, que tem uma história na família, né? Com um pouquinho mais de idade, tá? Então, é mais frequente nessas pessoas. E as mulheres que têm diabetes gestacional têm que saber que, apesar de depois de ter o bebê, esse diabetes geralmente ele some, né? Então, por isso mesmo a gente faz um teste 6 semanas depois para ter essa certeza, mas se ele é gestacional, então ele vai desaparecer, mas essa tendência continua lá. Então, se a mulher desenvolver o diabetes gestacional, ela com certeza tem um risco futuro de diabetes tipo 2, porque a essência da doença é a mesma. Ah, tá. E quanto ao diabetes tipo 1, já nasce com a O diabetes tipo 1, não necessariamente, geralmente não, né? Mas a gente sabe que ele é um diabetes mais severo, no sentido que o paciente desenvolve uma agressão autoimune, quer dizer que o próprio corpo gera essa agressão contra o órgão produtor de insulina, né? Contra as células ali do pâncreas. Então, o paciente perde completamente a capacidade de produzir insulina. Isso só não é verdade no primeiro ano, geralmente, da doença, ele pode ter um resquício de produção de insulina. Depois, o paciente fica completamente dependente do tratamento insulínico, né? Então, ele vai precisar de insulina rápida, insulina lenta. Então, o caso do diabetes tipo 1, ele não tem opção de fazer tratamento com medicação via oral, né? Claro que a dieta sempre é importante em um e um outro, mas é um diabetes um pouco mais complicado, assim como é mais raro. É mais comum em crianças, mas acontece em adolescente, em adulto, então, inclusive até idosos. O tipo 1 na fase Em adulta? qualquer idade. Em qualquer idade, apesar de ser mais frequente na infância, né, e ser conhecido por tal, né, por um bebê de 3 meses ou uma criança de 2 anos, ele é um diabetes que pode acontecer ao longo de toda a vida. Tá certo, muito esclarecedora a nossa conversa, viu? Muito bom, obrigada, fico Elisa. Feliz. Tá certo, Ótimo. Obrigada, viu? Então tá, eu que agradeço o convite. Bom, nós ficamos por aqui, obrigada pela tua companhia, uma ótima tarde para você. Tchau!